Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. A gente vai continuar falando hoje da série, a mega série sobre HTML5, e eu preparei algumas aulas que nós vamos ver daqui para frente para falar da biblioteca Modernizer, que é uma biblioteca bem interessante e vai ajudar bastante a gente. Basicamente o que ela faz é autodetectar recursos HTML5 e CSS do navegador, do usuário, e ajudar a gente a prover soluções de compatibilidade. Mas vamos antes a intro aí do canal e na sequência rapidinho a gente volta. Estamos aqui novamente depois da nossa rápida intro para, como havia comentado com vocês, falar sobre a série. Então nós preparamos aí 5 aulas, na verdade, para falar sobre a biblioteca Modernizer. E o que nós vamos ver nessa primeira aula, basicamente, é uma introdução, uma parte teórica, para que nas aulas seguintes a gente siga aí no modelo de hands-on, de laboratório, onde a gente vai aplicar as possibilidades da biblioteca Modernizer no nosso projeto que a gente já vem criando aí ao longo dessa mega série HTML5. Bom, e sobre então essa primeira aula, o que nós vamos ver nessa primeira aula de introdução? Primeiramente nós vamos ver a motivação, o que levou, na verdade, a ser criada essa biblioteca Modernizer. Na sequência, o objetivo dela. Na sequência, a diferença entre o Modernizer e o Polyfill e um Polyfill. E, por último, nós vamos ver o que essa ferramenta, na verdade, ela faz aí em background no navegador para nos auxiliar nesse processo de detecção de recursos e ajudar a gente a prover soluções. Bom, começando então pela motivação, o pessoal aí que desenvolve, que trabalha com desenvolvimento web, não só o desenvolvedor em si, mas todo mundo que faz parte de um projeto de desenvolvimento web, sabe o grande desafio que a gente tem. Desde o número, a grande quantidade que a gente tem de navegadores, a grande quantidade de dispositivos, a grande quantidade de tecnologias envolvidas no processo de criação de sites e de aplicativos web. E esse desafio ele acaba levando a gente o quê? A gente precisa criar uma aplicação e só que a gente tem que entregar uma coisa para o usuário que o usuário consiga utilizar, uma coisa que tem os recursos disponíveis lá da nossa aplicação para ele conseguir usar, que tem uma boa usabilidade e principalmente a compatibilidade. E é nesse cenário aí que quando surgiu já era um cenário complicado para nós desenvolvedores, e quando surgiu o HTML5 e o CSS3, isso acabou se complicando ainda mais, porque são inúmeros recursos, existem navegadores aí que não têm compatibilidade com alguns recursos, outro tem, então você imagina a situação de você ter que ficar trabalhando com solução de contorno, ficar olhando tabelas de compatibilidade, para preparar o seu projeto para que ele fosse o mais compatível possível com os navegadores e dispositivos e alcançasse o máximo possível de usuário, né? Que o usuário ficasse engajado, tivesse uma usabilidade e confiasse no trabalho da gente. Bom, foi nesse cenário aí que surgiu a biblioteca chamada Modernizer, justamente para que esse processo de compatibilidade a gente não tenha aí tanta preocupação e não tem que ficar se desdobrando para resolvê-lo, tá? Basicamente, aí eu vou entrar agora no objetivo dessa biblioteca. Basicamente o que ela faz, ela detecta os recursos, né, esses recursos que vêm aí, que vieram com o HTML5 e com o CSS, detectar esses recursos no próprio navegador do usuário e identificar se são recursos compatíveis ou não com o navegador que o usuário está usando, ou seja, com o usuário que utiliza o nosso projeto web, a nossa aplicação web, nosso site, para que seja possível, então, nós desenvolvedores, prover alguma solução, né, com o apoio da biblioteca Modernizer. Tá? Então ela surgiu para ajudar muito, aí, absurdamente, o nosso dia a dia, os problemas que a gente enfrenta aí de compatibilidade aí, diariamente. E aí surge uma questão, né, a diferença entre o Modernizer e o Polyfill. Na verdade, o Modernizer ele não é um Polyfill, tá? Mas você pode utilizar a biblioteca para te auxiliar nesse processo de Polyfill, tá? O que seria esse que a gente está falando aí de Polyfill? Polyfill, basicamente, em linhas gerais, grosso modo, eles são trechos de códigos que você utiliza para preencher a lacuna de uma compatibilidade aí de um recurso de um navegador.
Então vamos pegar um caso aí, um exemplo prático para que vocês entendam realmente. Vamos pegar o recurso de Canvas, que é um recurso que veio com HTML5, e existem navegadores que são compatíveis com Canvas e outros não são. Então basicamente você, usando aí já esse recurso de biblioteca Modernizer, o Modernizer ele vai identificar que, por exemplo, o navegador que o usuário está utilizando é um navegador não compatível com o recurso de Canvas, e aí nesse ponto entra o Polyfill. O Polyfill, na verdade, ele vai ser um trecho de código de uma biblioteca aí alternativa ao Canvas, para que você possa agregar aí no seu projeto, e para aquele navegador específico que não é compatível nativamente com Canvas, você conseguir utilizar essa biblioteca alternativa para continuar trazendo aí uma aderência aí do seu projeto e alcançar aí outros usuários que não poderiam ser alcançados, tá? Porque na verdade o nosso objetivo quando a gente trabalha com algum projeto, desenvolvimento, seja projeto web ou qualquer outro projeto, a gente sempre foca para pegar uma parcela grande de usuários, tá? Uma identificação com os usuários, que eles sejam engajados e que tenha obviamente uma usabilidade para o usuário final, porque hoje em dia, se o usuário não olhar o seu navegador, o seu projeto, ele for lento ou não for compatível com determinado navegador que ele utiliza, ele acaba abandonando e não mais acessando o seu projeto. Então, com essas preocupações aí, então é que surgiu a biblioteca Modernizer, e o Polyfill trabalha em conjunto com o Modernizer para prover essa solução e manter o máximo de compatibilidade possível. Bom, mas aí o que o Modernizer ele faz aí de background aí para a gente, que traz de benefícios para a gente? Basicamente, o que o Modernizer faz ele vai testar mais de 40 recursos, tanto de HTML5 como de CSS, isso em milissegundos. Então, quando o usuário final ele for acessar o seu projeto, essa biblioteca vai ser carregada em tempo real e já vai realizar o teste de todos esses recursos, tá? E depois que ele fizer esse processo aí de teste, né, de detecção, ele vai criar, aí no segundo momento, na segunda etapa, vai criar objetos JavaScript para que você, desenvolvedor, consiga testar, né, saber se um determinado recurso é compatível ou não com o navegador. Na sequência, o terceiro passo, ele vai criar classes, injetar classes dentro da sua página web para identificar se aquela propriedade ou aquele recurso é compatível. Então, por exemplo, quando ele identificar que um determinado recurso, uma propriedade, não é compatível, ele vai colocar o prefixo no no começo dessa classe para identificar que não é compatível, e quando é compatível ele vai manter a nomenclatura normal do componente. Com isso a gente consegue fazer uma série de validações também aí do nosso lado de desenvolvimento para que entregue o melhor possível aí de resultado para o usuário final. E por último, o que ele vai fazer? Ele já criou os objetos, fez os testes e criou as classes. Ele vai disponibilizar tudo isso de forma dinâmica para a gente, para que a gente consiga identificar quais são os problemas e prover as soluções necessárias para a nossa realidade do nosso projeto. Então, pessoal, é basicamente isso que eu queria comentar com vocês aí nessa primeira aula, nessa aula introdutória para falar dessa fantástica biblioteca chamada Modernizer. E como eu havia comentado, nas próximas aulas a gente vai começar os laboratórios. Então a gente vai explicar na prática como é que funciona esse processo de detecção, esse processo de implementar, quando um recurso não é compatível, como que você vai implementar um Polyfill. Bem interessante, fique antenado que vocês vão ter grandes novidades mais para frente, tá? Nas próximas aulas. Bom, pessoal, então é isso. Só recapitulando o que nós vimos nessa primeira aula, nós trabalhamos na parte introdutória, a parte teórica da biblioteca Modernizer. Nós vimos a motivação, o objetivo, a diferença entre Modernizer e Polyfill, o conceito de Polyfill, e o passo a passo, né, as ações que a biblioteca Modernizer segue aí para ajudar a gente nesse processo de detecção. É isso, pessoal. Se gostaram desse primeiro vídeo, coloque seus comentários, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, a segunda aula sobre a biblioteca Modernizer. Até mais.